Olá, muito bom estar com você aqui no Cabeça para Cima. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa para a gente falar sobre aqueles temas bacanas, né? Que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. O tema que nós vamos conversar com você hoje é um tema bacana e um tema importante porque ele pode ser útil para você, pode ser útil para a sua família e pode ser útil também para os amigos. Quando a gente tem informação, a gente sempre pode ajudar e às vezes superar dificuldades. O transplante de medula óssea é um transplante um pouco diferente dos demais transplantes, porque, na verdade, ele não acontece com um órgão sólido. Esse tipo de transplante, ele ocorre através da transferência de um doador, das células de um doador para um receptor, através da transfusão de sangue. Quando se torna necessário um transplante de medula óssea, quem pode doar? E será que existem riscos para um doador? No Cabeça para Cima de hoje, nós queremos conversar sobre esse tema e, quem sabe, tirar dúvidas importantes para você. Transplante de medula óssea é o nosso tema. Vamos ao nosso informativo e já um time muito especial para conversar com você. A medula óssea é uma estrutura que fica dentro dos ossos do corpo, responsável pela produção das células do sangue e das células de defesa. Se há algum problema na fabricação dessas células na medula, o corpo sofre consequências e a pessoa pode desenvolver leucemia, linfomas, anemias graves ou outras doenças do sangue. No caso de qualquer uma dessas enfermidades, é importante investigar e, se houver necessidade, buscar doadores compatíveis na família ou no banco de doadores de medula. É isso aí, transplante de medula óssea. Você já vivenciou, já teve proximidade de algum caso desse tipo de transplante? Sabe como ele acontece? Qual a incidência ou a necessidade desse tipo de transplante, especialmente aqui no Brasil? Importante conversar sobre esse tema e conhecer e ter informações. Aqui no estúdio, para nos ajudar na reflexão de hoje, eu recebo o Luiz Bouzas. Luiz, ele é diretor do Centro de Transplante. Gente, eu estou enrolando a língua hoje para falar transplante, mas vamos lá. Ele é diretor do Centro de Transplante de Medula Óssea da SEMO e também do Instituto Nacional de Câncer. E ele é coordenador do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Saiu. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer sobre esse tema para a população, para os nossos ouvintes. Muito bom. Sempre que possível, a divulgação desse tipo de informação ajuda muito, não só os pacientes, mas aqueles que querem ajudar aos pacientes, familiares e amigos que precisam. Perfeito. Já tem uma curiosidade aqui sobre o volume de voluntários para essa doação, mas a gente vai já conversar sobre isso com mais detalhes, né? E quem sabe hoje a gente consegue um monte de voluntários aí para ajudar. Com certeza. Né? Também conosco, Robson Novaes. Robson é diretor de comunicação e marketing da Associação Provita de Transplante de Medula Óssea. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Celeste. É um assunto que nunca perde a atualidade, né? Com certeza. E o mais importante justamente é a conscientização de falar de um tema tão importante, porque hoje em dia o que nós estamos vendo é que nós temos 60% da população está morrendo não por causa do câncer, mas por conta da conscientização de entender um pouco mais o que significa salvar uma vida, né, ser um doador. Perfeito, vamos já entender, falar mais sobre isso. Com certeza. E olha, completa o nosso time de hoje o Marcelo Ramos. Marcelo, ele é engenheiro civil, mas ele é também um transplantado. Ele foi transplantado em 1994 e foi o 20º paciente que recebeu transplante autólogo no Brasil, ou seja, transplante de si mesmo. Aprendi isso, acabei de aprender aqui. Muitíssimo obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço, Celeste, é um prazer poder contar um pouco da minha experiência como prova viva de um sucesso de transplante de medula óssea. Obrigada mesmo, Marcelo. É super importante, porque às vezes as pessoas têm medo, né, de fazer uma cirurgia. Homem, então, a gente já sabe que é muito mais medroso, né? Às vezes as pessoas têm medo, às vezes as pessoas têm um monte de questões, etc. Quando a gente tem uma pessoa aqui que vem
trazer o seu testemunho, isso pode ser um fator de total diferença, né? A informação técnica, os conceitos, eles são importantes, mas o testemunho, ele faz toda a diferença. Portanto, com certeza. Obrigado em dobro. Eu que agradeço. Gente, como é que é a incidência de transplante de medula óssea no Brasil? Então, eu acho que a gente deveria, justamente, como você bem disse, conceituar o procedimento. Na verdade, o transplante de medula óssea é um procedimento que permite a transferência de células normais, células que são as produtoras do sangue, que dão origem a todo o sangue e ao sistema imunológico, de um paciente que é são, ou de uma situação em que ele está são, para um doente, uma pessoa que está doente. Quando que a gente indica isso? Se indica esse tipo de procedimento em pacientes com, hoje, cerca de 80 doenças diferentes em diferentes estágios. As mais importantes são as leucemias, tanto agudas quanto crônicas, os linfomas, anemias graves, sendo elas congênitas ou adquiridas, ou seja, uma série de doenças podem se beneficiar com o transplante de medula óssea. Existe um fator que é muito importante. Para que a gente faça o transplante, ou a gente tem que procurar guardar células do próprio paciente no momento em que ele se encontra ainda são, ou com as células em boas condições, como é o caso do Marcelo, que houve essa condição, que é o transplante autólogo, e que é indicado para alguns tipos de doenças apenas, não para todas as doenças. E existe o outro tipo de transplante, que é o transplante chamado alogênico, que é aquele em que se busca células de um doador. E essas células podem ser de um irmão ou de um familiar compatível geneticamente, ou de uma pessoa da população. Então, a gente sabe que numa população como o Brasil, em torno de 30% dos pacientes apenas vão conseguir encontrar um doador na família. E 70%, portanto, vão depender de se buscar um doador na população em geral. E por isso é tão importante a conscientização que o Robson citou, no sentido de trazer a população para essa condição de ajudar os pacientes que não têm alguém na família para o transplante. A gente tem muita incidência de transplante aqui no Brasil, transplante de medula óssea? Então, a gente tem em torno de uma necessidade anual de 6.000 transplantes seriam necessários, ou seja, a gente teria 6.000 casos novos de pacientes com essas doenças, com indicação de transplante, e o Brasil está hoje realizando em torno de 2.300 a 2.500 transplantes por ano. Então, a gente ainda tem um espaço grande a percorrer por diferentes motivos para atingir a necessidade plena que hoje existe na população. Justamente por conta alguns pela dificuldade de encontrar um doador, outros na dificuldade de se encontrar um leito para realizar o transplante, outros porque realmente eles acabam padecendo da doença antes de chegar a um centro de transplante. Então, existe essa possibilidade. O que é exatamente a medula óssea, né? Você estava colocando, mas o que é a medula óssea? Como é que a gente pode entender essa? Eu acho que a explicação mais fácil de entender e que o povo entende bem é o tutano. Tutano é aquela substância gelatinosa, com aspecto de sangue, parece sangue, mas é um pouco mais consistente do que o sangue, que fica dentro dos ossos. E esse tecido, esse material, ele é de onde saem as células do sangue, ou seja, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, vermelhos que transportam oxigênio, glóbulos brancos que são responsáveis pelas defesas do organismo e as plaquetas que são responsáveis pela coagulação. E as células do sistema imunológico, que defendem o nosso organismo de qualquer tipo de agressão. Então, ninguém consegue viver sem uma medula óssea normal. É um tecido super importante. E aí já vai a primeira informação que o Marcelo deve ter
naquela época, sofrido um pouco por falta dessa informação e o medo sempre envolve o transplante de medula. E medula óssea não tem absolutamente nada a ver com medula espinhal. Tá, eu vou já te perguntar isso, qual é a diferença entre uma coisa e outra, né? Marcelo, me diz uma coisa, 20ª pessoa a receber um transplante aqui no Brasil. Teve medo? Olha, não tive medo em si, porque a leucemia como doença, ela difere de outras, porque você é um tipo de câncer que não dói, você não sente dor em momento algum. Eu não senti, eu passei 8 meses em tratamento, entre idas e vindas, entre períodos de concentrado no hospital, onde você faz o tratamento da quimioterapia, você recebe alta, você passa um tempo fora, depois volta para fazer todo um processo, o Dr. Bozas pode explicar melhor. Então, entre idas e vindas, foram 8 meses, e durante esses 8 meses eu nunca senti dor. Né? Então, o medo em si acontece pela situação, pelo que é a leucemia. Quer dizer, quando você escuta falar de leucemia, a primeira impressão que você tem é assustadora, de fato. Né? Câncer no sangue, quer dizer, aconteceu comigo naturalmente. Eu até falei, quando eu tive diagnosticado a leucemia, eu tenho um primo no Rio, eu estava morando em São Paulo na época, eu tenho um primo no Rio que é médico. Eu liguei para ele e falei, olha, eu estou com 8.000 plaquetas constatadas. Será que, só um parêntese, a pessoa normal tem de 150 a 400 mil plaquetas, normal, eu estava com 8.000. Isso significa uma série de problemas, de coagulação, enfim. E aí eu liguei para ele e falei, eu estou com 8.000 plaquetas. Ele falou, você está maluco, isso aí não existe, faz outro exame porque você não pode. Eu falei, mas será que eu estou com leucemia? Esquece isso, leucemia, cara, você vai estar com leucemia. Nada, e realmente foi feito o segundo exame e constatou. E aí, então aí começou aquela correria e o susto para você começar o tratamento da forma mais rápida possível, porque aí já era uma corrida contra o tempo. Né? Então... Perfeito. Enfim, em termos o susto foi grande na hora de tomar conhecimento da doença, mas a partir do momento que eu comecei a ser tratado, eu tive a sorte de cair na mão de pessoas excepcionais que souberam lidar, já tinham experiência, souberam lidar comigo da melhor forma possível e, enfim, foram... digamos assim, desmistificando o que era a doença em si e favorecendo, facilitando sobremaneira o tratamento e a minha recuperação. Porque até hoje, né, quando se fala em câncer, seja de que ordem for, é sempre um susto, né? Algo ainda desconhecido e ser pioneiro, porque 20º numa escala aí, para mim isso é ser pioneiro. Podia fazer uma observação, claro. Porque eu acho que é importante para o público, Marcelo, porque a leucemia, quando a gente fala em leucemia, tem vários estágios, tem vários tipos de leucemia. Verdade. Então, um dos sintomas da leucemia, por exemplo, dependendo do estágio, pode ser dor, pode ser dor óssea. Nem todos os pacientes, no teu caso, por exemplo, experimentam, mas uma boa maioria pode apresentar dor. Então, dor óssea, ou dores não explicadas, cansaço, sangramento sem nenhum controle, cansaço às vezes aos mínimos esforços, né? Uma febre inexplicada, ou seja, existem vários sintomas que se parecem muito com outras doenças, mas que sim pode ser leucemia. E que foram os que eu senti. Então, né? isso é importante, porque às vezes a pessoa, como o seu amigo disse, o seu colega, que você não deve ter leucemia. É muito importante pensar em leucemia. E um exame muito simples, como um hemograma, por exemplo, pode te dar essa informação. Então, só queria fazer esse reparo, porque existem doenças que têm o mesmo nome, mas existem estágios diferentes, e aí sim a pessoa pode apresentar esses sintomas que são tão mesclados, às vezes, com outras doenças que a gente encontra naturalmente. Eu já preciso aqui da nossa primeira paradinha, vou para o intervalo e eu volto.
Eu queria isso, que a gente pudesse falar um pouco mais, primeiro sobre a diferença entre medula óssea e a medula espinhal, né, como a gente fala, e também essa questão, quais são essas características, esses sintomas, um pouco mais, talvez um pouco mais detalhados. A gente falou da leucemia, mas outras doenças que podem advir também, né, de problemas na medula que requeram um transplante de medula. Entrar um pouco mais nesse tipo de detalhe para ajudar, quem sabe, alguém em casa que possa até estar vivendo uma questão dessa, mas ainda não atentou e precisa efetivamente correr em busca de auxílio médico, né? Porque eu acredito que a leucemia, o transplante de medula para leucemia ou para qualquer outro tipo de câncer na medula, tem a mesma questão do câncer em geral. Quanto mais cedo a gente identificar, melhor e mais probabilidade de zerar o problema, né? E de salvar uma vida. Vamos lá para o intervalo.